Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu separei um pedacinho do programa ESPN FC após essa vitória do Flamengo contra o Cuiabá por 2-0, onde tivemos a volta do nosso craque Arrascaeta. Mas antes do vídeo, que está muito legal, vale muito a pena você assistir o vídeo inteiro. Eu peço que, se você for flamenguista de verdade, for rubro-negro de verdade, você vai deixar o seu like no canal, se inscrever no canal, o nome vermelho aqui embaixo, e acionar o sininho das notificações. Porque quando você aciona o sininho das notificações, toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai ser notificado e vai assistir de graça esses vídeos dos programas que muitas vezes você não consegue assistir por estar na escola, estar na faculdade, estar trabalhando ou estar resolvendo outras coisas na sua vida particular. Então, rubro-negro de verdade, deixa o like e se inscreve no canal. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Ô Zupac, e quando eu falei que você estava muito animado, é porque, assim, é o primeiro jogo, claro, né, com uma vitória contra o Cuiabá, jogando no Maracanã, 43 mil torcedores empurrando aquela equipe, e foi um 2-0, mas um 2-0 na luta, e como bem ressaltou o Djalminha, já com um gol, que também dá aquela tranquilidade, ou deveria dar aquela tranquilidade na equipe. É claro que o gol no começo facilitou o trabalho do Flamengo, porque o Cuiabá veio num primeiro momento para tentar se defender, e depois do gol do Flamengo, o Cuiabá tentou jogar, e a partir do instante que o Cuiabá tenta jogar, o jogo fica muito aberto, muito franco para o Flamengo, e o Flamengo aproveita. Em vários momentos, o Flamengo teve contra-ataque no primeiro tempo ainda, para tentar fazer o segundo, tentar fazer o terceiro, não conseguiu. Eu acho que foi um jogo positivo, porque mesmo com a dificuldade para o Flamengo construir o 2-0 e de fato matar a vitória, o Flamengo teve muito volume. Me chamou muito a atenção a movimentação dos homens de frente. Enquanto o Bruno esteve em campo, ele, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabriel, o Andrés chegando com um bom jogo também. Então foi um jogo mais leve para esses caras conseguirem jogar. Claro que facilitado a narrativa do jogo, ficou mais favorável com o gol do Ayrton Lucas no começo. Mas eu gostei muito da movimentação do Flamengo. O jogo pelos lados fluiu muito bem, tanto com o Ayrton, não só pelo gol, mas o Mateuzinho apoiando muito pela direita, porque o Everton pisa sempre para dentro, então abre o corredor para o Mateuzinho. Então foi um jogo em que o Flamengo conseguiu desenvolver o seu jogo ofensivo. E a gente falou isso aqui durante as últimas semanas. Eu acho que um dos grandes pontos negativos do trabalho do Paulo Souza foi que o Flamengo deixou de ser um time tão insinuante ofensivamente. Não fluiu bem, não encaixou. E o Flamengo não foi um time tão insinuante ofensivamente com o Paulo Souza, e aí sofria os seus problemas de meio campo e defensivos que o time ainda tem, claro que ainda tem, né? Então, quando esse ataque funciona, o Flamengo consegue ocultar as suas deficiências e se impor através da diferença técnica, né? E o Capita falou, o Arrascaeta em campo é totalmente outro time, né? O Gabriel flutuando, teve lance que o Gabriel foi ali para meia direita, onde ele gosta de jogar, cruzamento perfeito, e o Arrascaeta de centroavante cabeçou na trave. Então, a movimentação do Flamengo eu achei muito positiva. É claro que é só o primeiro jogo do Dorival em casa, não dá para dizer absolutamente nada sobre o que será ou o que não será o Flamengo nas mãos do Dorival, porque tem muito chão ainda, muita coisa para acontecer ainda, mas a impressão que me dá é que o Dorival vai tentar, nesse momento, fazer o simples, colocar os jogadores onde eles gostam de jogar, ao invés de tentar adaptar um pouco aquilo que ele pensa e tal. E fazendo o simples, descomplicando um pouco, pode encontrar mais naturalidade para as coisas acontecerem no Flamengo. Você gostou dessa escolha do Dorival hoje com esses jogadores? E sem falar que não ter ninguém no departamento médico no início da partida é algo também muito positivo. Ter Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol também é algo que dá aquele alívio ao torcedor. O torcedor sorri quando escuta esses nomes. Não, é isso, Marcelo. Acho que o Flamengo, o Dorival escolheu um time para o jogo do Internacional e ele entendeu que com aquele time, mesmo não querendo comparar o jogo do Internacional, que é um jogo muito mais forte do que o Cuiabá, mas que algumas peças não iriam funcionar juntas, né? Assim como o Davi Luiz e o Felipe Luiz, por exemplo. Se você tem o Davi Luiz pelo lado esquerdo, você tem que ter um pouco mais de juventude, um jogador que tem mais combate. O Ayrton Lucas fez muito bem isso hoje. Ele entendeu que o João Gomes tem que jogar, né? Até pela sustentação que ele dá, ele tem que jogar. Então foram movimentações que ele fez com o Internacional que foram corrigidas no jogo de hoje. É lógico que o Flamengo leva uma vantagem com a volta do Arrascaeta, que hoje foi muito produtivo também. Mas assim, não é criar euforia, é lógico que é apenas um jogo, né? O Flamengo enfrentou um adversário que está brigando na zona de rebaixamento, Marcelo. Mas as movimentações foram interessantes, né? Acho que foi um time mais compactado,
um time que não deu espaços para o Cuiabá criar chances de gol. Então, o Flamengo errava muito atrás, dava muitos espaços, independente do adversário, isso não aconteceu. O Flamengo perde o Davi Luiz logo no início do primeiro tempo, entra o Léo Pereira, que é um jogador também que é questionado, assim como o Vitinho, mas através dessas movimentações defensivas, o Léo não ficou tão exposto, então teve uma atuação mais segura do que a gente está acostumado. E na frente o Flamengo funcionou. Eu acho que os jogadores se aproximaram mais, então a gente viu, principalmente no primeiro tempo, jogadas que eram o forte do Flamengo. Algumas jogadas de um pouco mais de velocidade, mas muitas jogadas também de aproximação. Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, então, Bruno Henrique. Então, eu acho que assim, é lógico que o torcedor tem um caminho a ser percorrido ainda do Flamengo, é o início de trabalho do Dorival, mas assim, eu acho que o que o Flamengo apresentou hoje foi positivo e parece que a atmosfera mudou. Eu vejo jogadores mais confiantes, jogadores mais felizes em campo, voltou a ter um pouco da conexão com a arquibancada, tirando o episódio do Vitinho, porque até aquele momento que o Vitinho começou a ser questionado pelo torcedor, a torcida do Flamengo estava cantando, estava apoiando, coisa que a gente não via também em jogos anteriores, mesmo o Flamengo vencendo. Então, eu acho que essa química pode voltar a funcionar. É o início de trabalho, mas é algo que o Flamengo pode retomar com esse trabalho do Dorival. Mas eu nunca senti uma falta de química entre os jogadores. Eu sempre achei que eles estavam unidos. Marcelo, mesmo com o Paulo. Assim, eu sentia entre os jogadores, eu não sei, mas com a comissão técnica parecia. Sim, né? com o Paulo era outra história. Eu quero dizer isso. Eu acho que com relação à comissão técnica, as ideias do treinador. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Em muitos jogos, eu vi o Paulo Souza desesperado no banco, pedindo uma movimentação um pouco mais defensiva do Gabigol, do Arrascaeta, do Bruno Henrique, por exemplo. Sim. E hoje, em nenhum momento o Dorival questionou isso. Essas linhas se aproximaram mais. Então, quando o Flamengo perdia a bola, muitas vezes a gente via essa recomposição dos jogadores de frente. De uma maneira próximas, natural, né? Natural. Coisa que o Paulo Souza tentou fazer de maneira um pouco mais impositiva e não conseguiu. Sabe o que isso me lembra, Capita? O momento da troca do Rogério para o Renato. O instante que o Renato assume o Flamengo passa a jogar aparentemente por música com a movimentação ofensiva. Está mais leve, jogadores estão mais à vontade. As movimentações estão mais fluidas em campo. Isso fez, num primeiro momento, o Flamengo atropelar todo mundo com o Renato. Isso segura no curto prazo, né? Depois é preciso trabalho, né? E o Renato teve pouco trabalho. O Dorival tem essa missão de conseguir retomar esse ambiente, de conseguir voltar a fazer o Flamengo um time especial, porque o Flamengo do Paulo Souza era um time comum, não era um time ruim, mas era um time comum, e esse time não é para ser comum, só que a partir de um determinado ponto vai ter que ter o trabalho. E aí o Dorival é plenamente capaz de tocar esse trabalho. Djalma, gostou então das escolhas hoje do Dorival? E a gente lembra, muita gente perguntou, né? Mas e aí? Cadê o Rodrigo? Por que ele não estava na zaga? O Rodrigo estava sendo poupado. O Rodrigo não consegue ainda jogar todas as partidas pelo Flamengo, ainda mais quando são jogos de fim de semana e no meio da semana. Não dá ainda, ele ainda está tentando encontrar a sua melhor forma física. Mas você gostou, Djalma, das escolhas do Dorival hoje? Gostei. Eu acho que ele colocou o Flamengo, que na minha opinião é o Flamengo titular, com a exceção do Rodrigo Caio, que na minha opinião nessa equipe ele vai jogar, mas por esses problemas físicos dele estar voltando muito tempo parado, não pode ficar jogando todos os jogos direto. O Flamengo tem jogos importantíssimos aqui para frente. Eu acho que a escalação gostei, principalmente o Flamengo teve muito ali pelo lado do Mateuzinho no primeiro tempo, entradas, penetrações, porque o Everton, como ele não fixa a posição ali pelo lado direito, teve muita entrada do Andrés Pereira, do Mateuzinho. Gostei da movimentação, principalmente do meio de campo. João Gomes muito bem, Andrés também fez uma boa partida. E a grande diferença, sem dúvida alguma, é a presença do Arrascaeta em campo. Se você vê a quantidade de chances criadas no segundo tempo, que elas saíram dos pés do Arrascaeta, é a maioria das jogadas. Então, é um jogador que, pelo seu posicionamento, pelo seu toque de bola, pela sua visão de jogo, ele torna esse Flamengo realmente ofensivo. Ele dá a esse quarteto tão falado, ele dá a qualidade, porque quando estão os três e não está o Arrascaeta, esses três têm muita dificuldade de receber uma bola boa, de receber uma jogada clara. Então, assim,
o Arrascaeta faz muita diferença. E eu vi muito, apesar da escalação do Dorival, eu vi muitas coisas que têm que ser melhoradas ainda. Eu acho que esse quarteto, ele praticamente joga, não é por música, mas eles já estão acostumados a jogar há muito tempo. Suas movimentações já são orquestradas. Aquele cruzamento do Gabigol, do lado direito, que entra o Bruno Henrique no segundo pau, aconteceu hoje. As metidas de bola em profundidade para o Gabigol, que tem uma excelente penetração, aconteceram, mas aquela recomposição, aqueles espaços continuam, né? Eu acho que no primeiro tempo o time ficou bem compactado, no segundo tempo teve um pouco mais de espaço, mas o Cuiabá não foi uma equipe que preocupou o Flamengo. Eu acho que para o início de trabalho vamos dar um saldo positivo, mas eu acho que o Dorival ainda vai ter muito trabalho para acertar essa equipe, principalmente no aspecto defensivo, na compactação, que era o grande problema, o que o Paulo vinha reclamando, pedindo, e era um problema de verdade que o Flamengo tinha. Então isso ele tem que corrigir, e do meio de campo para frente, é aquele negócio que o Fábio trabalhou com o Joel Santana e fala: não vamos complicar, deixa eles, que eles sabem ali o que fazer do meio de campo para frente. É lógico, precisa de mais umas variações, né? Porque não pode ficar tão refém das metidas de bola do Arrascaeta e as penetrações do Mateuzinho. Eu acho que tem que ter algumas mais variações ofensivas, mas no aspecto defensivo eu acho que o Dorival vai ter mais trabalho para organizar essa equipe na parte defensiva. Pergunta rápida para você. Você tem interesse em marketing digital, criar um negócio na internet, afiliado ou esses assuntos? Bom, se sim, eu tenho um convite para você. Daqui a pouco eu vou dar uma aula online onde eu mostro a minha estratégia de marketing digital que me fez desde 2010 até hoje não ficar um único dia sem vender. Eu sei que parece incrível, sei que até parece mentira, mas na aula eu mostro a prova disso aí. Já são 10, 11 anos aí sem passar nenhum dia sem vender. Bom, falei 10, 11 anos, na verdade é uns 12 anos aí, só que antes disso eu não usava plataformas, então eu não consigo provar. Mas o que eu consigo provar é de 10 anos para cá, você vai ver na aula. Para isso eu uso um método, e nessa aula eu vou mostrar qual que é esse método e como que você pode aplicar também. Essa aula é de graça e para você participar é só clicar aqui embaixo. Estou te esperando.